Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos aqueles que nos acompanham, que nos dão a honra de sua presença na galeria desta casa, que nos acompanham pela TV e Rádio Câmara, pelo canal da casa no YouTube, meu muito boa tarde. É a primeira vez que eu ocupo essa tribuna, então eu peço autorização do senhor presidente de fazer um rápido agradecimento a todos os meus familiares, a todos os meus amigos que colaboraram enormemente para a minha campanha em 2016, e é graças a vocês que eu estou aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Bom, rapidamente explicar um pouquinho do motivo, relembrar o motivo de eu estar aqui. Um dos meus vereadores titulares, vereador Coronel Meira, entrou com uma representação, endereçou a presidência da mesa diretora, um pedido de cassação contra o prefeito Clodoaldo Gazeta. E respeitando o decreto-lei número 210 de 1967, ele está impedido de votar nesse caso. Então, eu fui convocado pelo administrativo da casa para fazer isso. Bom, é importante relembrar que o objeto que nós estamos discutindo, ele se trata do enquadramento em crime de responsabilidade. Então, é fundamental que a gente consiga entender isso, que o ato precisa ser um crime de responsabilidade com uma comprovação suficiente, compatível à importância do cargo do prefeito. O governo do prefeito municipal Clodoaldo Gazeta, ele pode ser passível, ele é um governo que pode ser impopular, ele é um governo que pode ser passível de críticas, mas remédio para esses casos não é cassação. Nós, enquanto legislativo brasileiro, podemos propor, inclusive dentro dessa casa, e remeter ao Congresso Nacional discussões em relação a propostas de recall, propostas de avaliar um governo, pedir que ele protocole o seu plano de governo e, a partir daí, que a gente possa reavaliar o governo mediante a esse caso. Mas, infelizmente, não há crime sem lei anterior que a defina. Então, remédio para esses casos não é bom. O solicitante, nobre vereador colega Meira, ele utiliza como prova crucial de seu pedido o áudio que ele gravou, comunicando ao secretário, ele utiliza como ponto fundamental este áudio, no qual o secretário afirma que ele não veio à convocação expressa endereçada ao prefeito. Por esse motivo, ele gravou ali, ele não cumpriu a convocação. Vale a pena relembrar, e aí eu agradeço que Vossa Excelência tenha me mostrado ao seu lado, ele me mostrou o livro de protocolo do seu gabinete, provavelmente, no qual ele remeteu o ofício convocando a presença do secretário e notificando o prefeito municipal. Entretanto, este protocolo ele foi assinado, provavelmente, pelo tipo da assinatura, pela chefia de gabinete. Dentre isso, pode haver algum ruído no gabinete do prefeito, ele não fica comprovado que ele tinha plena ciência de que nós se tratamos, que ele tinha pleno conhecimento que era uma convocação. Diante disso, não fica comprovado, mesmo se ele recomendasse ao seu secretário, que não viesse à reunião, por se tratava de convite, na cabeça dele. Nossa, mas ele pode ter ficado sabendo. Sim, ele pode ter ficado sabendo, mas existe prova, existe materialidade sobre esse assunto? Não. Nesse caso, mesmo assim, Meira demonstra a licitude das suas provas, utiliza vasta jurisprudência para provar que é lícito, sim, que um dos interlocutores grave sua conversa. É extremamente lícito. Se isso pode gerar algum ruído político, algum sistema de desconfiança, às vezes nós não conseguimos fazer o correto sem causar ruído. Mas é lícito. Mas ele vai além. Eu gostaria de pegar aqui a representação e ele coloca em xeque o ofício encaminhado pelo prefeito, porque é ilícito que o secretário não tenha comparecido aqui. E o excludente de ilicitude seria uma boa justificativa. E o prefeito assina um ofício encaminhando direto ao vereador, algo que normalmente não é usual, ele deveria remeter à mesa da Câmara, mas, de qualquer forma, o vereador Meira ele trata da seguinte forma:
O prefeito municipal, ao tomar conhecimento que este denunciante iria adotar medida cabível, como evidenciado em conversa telefônica com o secretário de Obras, imediatamente procedeu à confecção de remessa de ofício, justificando, entre aspas, as ausências com o nítido propósito de obstar estas denúncias e sanções decorrentes de sua conduta obstrutiva. Então, ele coloca em xeque este ofício. Mas, então, o prefeito justifica a ausência do seu secretário. Perdão. Para isso, que o vereador possa levantar dúvidas sobre a autenticidade, ou até mesmo sobre se essa reunião que está no documento tem acontecido, que ela tenha acontecido lá no gabinete, é fundamental provas. Inclusive, na sessão passada, após a sessão passada, eu não me recordo, né, foi lançado um boletim pela TV Câmara, no qual o nobre vereador Coronel Meira era entrevistado pelo jornalista da casa, apresentando alguns tipos de provas que poderiam ser levantadas facilmente para poder comprovar a autenticidade ou não do ofício encaminhado, que seria uma ata da reunião ou imagens do sistema de segurança da prefeitura. Entretanto, o meu colega, vereador Coronel Meira, não coloca isso no pedido. Ele não coloca isso no pedido. Em atendimento ao inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 210 de 1967, que regulamenta todo esse processo, gostaria de ler para os senhores rapidamente. A denúncia escrita por infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposição de fatos e indicação das provas. Então, não há prova cabal de que o prefeito sabia que era uma convocação e, além disso, não é possível determinar, com as provas solicitadas nos autos do pedido, da representação, se essa a dúvida ou a comprovação da veracidade desse ofício que foi encaminhado. Bom, só para comprovar isso que eu acabo de dizer, gostaria de ler o último parágrafo também rapidamente do pedido da solicitação da representação do Coronel Meira. Ele fala das provas que ele já possui e fala requisição e expedição de ofícios, depoimento do pessoal denunciado, perícias técnicas, oitivas de testemunhas e juntada de novos documentos. Ele não é claro com relação a quais provas podem dar materialidade a esse processo. Não é claro. E a própria lei preconiza que Vossa Excelência não fará parte da comissão processante. Então, a partir do momento que, se em hipótese for votado esse pedido de cassação, que pode gerar muita turbulência, uma grande desconfiança e um desarranjo completo da situação política da cidade, se Vossa Excelência não deixa claro no pedido qual o caminho tem que ser seguido pela processante, mesmo que seja possível que isso aqui seja correto, essa processante pode ser em vão e não alcançar a materialidade suficiente para retirar do cargo o chefe do Poder Executivo de uma cidade tão grande. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos, embora eu preferisse estar aqui presente mais vezes para poder tratar de caráter propositivo, mas, infelizmente, cumpro a minha função de opinar nesse assunto, que é a cassação do prefeito Clodoaldo Gazeta. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado.